Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Daniel Duarte. Com alegria e satisfação que nós fazemos mais um vídeo até vocês. E hoje irei tratar de um assunto que é bastante importante para fazer definição da realidade das coisas. Porque nós aprendemos desde criança muitas coisas que, na realidade, quando nós estudamos e levamos a sério o significado dessas coisas, acabamos descobrindo que realmente aquilo que nós defendemos e falamos durante muito tempo não é realmente o que diz na essência, né? Do que eu quero falar hoje, sobre a questão de igreja. Igreja é denominação ou igreja não é denominação? Há essa confusão na mente de algumas pessoas e alguns não estão atentos e não existe nenhuma confusão, porque eles aprenderam e estão conformados com o conhecimento que eles têm e continuam da mesma maneira sem saber o real significado por trás da palavra igreja. Levam a sério o significado da palavra igreja, que é um termo grego, eclesia, significa os chamados para fora, ajuntamento, assembleia, e sempre, de acordo com a Escritura Sagrada, refere-se a pessoas, a grupos de pessoas, ou a um grupo de pessoas. E nunca se refere a um tipo de organização, um tipo de prédio grande, um prédio pequeno. Não, nunca se refere dessa forma, de acordo com a essência, a característica principal da palavra igreja, que é eclesia. Mas eu não sei por que muitas pessoas chegam ao extremo em chamar uma denominação de igreja. Talvez seja por conta da tradição que a pessoa aprendeu desde pequena, desde criança, ou escutou alguém falando e achou adaptável a situação e a tradição que este tal aprendeu. Porém, caros amigos, irmãos, internautas, você que está me assistindo agora, na realidade, igreja não é denominação e denominação não é igreja. Eu não vou fazer um vídeo muito extenso, muito grande, mas vou fazer um vídeo resumidamente sobre o que é igreja e o que é denominação. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque chegam muitas pessoas nas redes sociais, quando falam de algumas coisas, e algumas dessas pessoas nas redes sociais, elas chegam para mim e começam a questionar, dizendo: irmão, fulano tal disse que se eu não pertencer à igreja, eu não serei salvo. Se eu não pertencer à igreja, eu não serei salvo e tal. Muitas pessoas, por não fazer a distinção da palavra igreja e levar a sério o significado da palavra igreja, eclesia, do grego, no original, na essência, conhecem essa palavra igreja, mas conhece só a parte, mas não aplica dentro da realidade contextualizada do que diz a Bíblia Sagrada. Então fica difícil para poder a pessoa distinguir uma coisa da outra. Denominação e igreja, elas por mais que pareçam ser a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Eu vou dizer por quê. Denominação, ela começa a surgir desde o momento que a pessoa vai no cartório e registra, certo? Aí dá um nome para essa organização. E dentro desse nome que a pessoa dá, chama-se pela a igreja fulano X e tal, coisa do tipo. Esse termo igreja, para uma denominação, é completamente errado, porque denominação não é igreja, e igreja não é denominação. Por que a pessoa coloca o nome igreja? Para facilitar as pessoas o acesso a um certo local. Só que alguns dizem que é para um ponto de referência, mas o perigo hospeda aí mesmo. Quando a pessoa faz o monopólio daquilo e alguns chegam ao ponto de dizer que se não pertencer à igreja não será salvo. Mas a igreja que alguns
assim se atrevem a dizer, são uma denominação. É uma denominação que a pessoa está argumentando, dizendo. Só que elas, infelizmente, não levando em consideração o significado da palavra igreja, essas pessoas erram muito feio, erram absurdamente, chamando a denominação de igreja. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele não fundou uma denominação, nem os apóstolos fundou nenhuma denominação. O livro de Mateus, o capítulo 16, o versículo 18, ele fala que eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Então a palavra edificarei está no futuro. Quando lemos aqui no livro de Atos, capítulo 2, e o versículo 47, está escrito: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja, aqueles que se haviam de salvar. Então, edificarei, e quem acrescentava a igreja, ao seu próprio corpo, que a igreja é o corpo de Cristo, né? E esse corpo estende-se dentro e fora de denominação. Denominação é um registro, é uma organização, né, com CNPJ registrado no cartório, para poder, de acordo com a lei vigente de nosso país, ter acesso a vários benefícios que o governo disponibiliza para essas organizações religiosas. Mas a organização religiosa, a denominação, ela não é a igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo, formado por pessoas salvas, comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que formando o seu próprio corpo, que acresce a todos os dias. Então, há uma diferença absurda entre denominação e igreja. Denominação hospeda-se uma organização religiosa, com CNPJ, resultado no cartório, de acordo com a lei de nosso país, né? Essa é uma denominação. Igreja são as pessoas que se reúnem num salão, né? Essas pessoas salvas se reúnem dentro de um salão, de um prédio, a qual está alugado, foi construído para aquelas reuniões que acontecem, que erroneamente chamam de cultos, né? Se você não assistiu o vídeo que fala sobre o culto, recomendo que você assista, está aqui no canal, sobre a questão do culto, ok? Bem, voltando à questão da denominação igreja. Então, denominação não é igreja, igreja não é denominação. Igreja é pessoas salvas, comprada pelo sangue do Senhor Jesus, e denominação é uma organização, uma organização religiosa, uma empresa que é fundada, registrada no cartório, está lá como empresa, alguns chamam como no fim lucrativo, é uma empresa que tem os seus adeptos, e ali tem o fundador, tem tal. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela só tem um fundador, que é o Senhor Jesus Cristo, capítulo 16, versículo 18 do livro de Mateus. Eu edificarei a minha igreja. Então o fundador é o Senhor Jesus Cristo. Então é diferente. Denominação, tem muitas, milhares aqui no país, só no país aqui no Brasil, fora outros países que existem. Existem vários fundadores, cada denominação tem o seu fundador. Já a igreja do Senhor Jesus só tem um fundador, que é o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo que acrescenta ao seu corpo. Denominação, ou igreja do Senhor Jesus, ela não é paredes. Já a denominação considera paredes, chamando aquele local de igreja. Já, biblicamente, de acordo com a originalidade do significado da palavra igreja, igrejas são pessoas e não quatro paredes. Então há a diferença, se você fitar a diferença entre denominação e igreja. Por que eu estou falando isto? Como já falei no início deste vídeo. Muitas pessoas chegam para mim, através das redes sociais, até pessoalmente, e fazem uma pergunta. Irmão, não faz, o irmão não pertence a nenhuma igreja, o irmão é isso e aquilo e tal. Quando eles chamam igreja, isso se refere a uma denominação, né? Alguns chegam ao extremo de dizer que só na denominação dele tem salvação. E outros, que é mais aberto, dizem que tem que pertencer a uma denominação para poder ser salvo. E segundo eles, a pessoa só congrega se for numa denominação. Então eles isolam o significado da palavra congregar e não estão nem aí para o termo congregar. Só congrega se estiver na denominação,
só ceia se tiver uma denominação, só evangeliza se tiver uma denominação, só faz as atividades que, segundo eles, reconhecidamente, religiosamente, se tiver numa denominação. Então a pessoa diz, você tem que pertencer a uma denominação, é as pessoas mais abertas. Mas os mais restritos dizem, você tem que pertencer à minha denominação. Se você sair da minha denominação, e chama igreja, só porque é totalmente errôneo. E a salvação, ela não está na igreja, pois a igreja ela é salva pelo Senhor Jesus Cristo. Olha como eles erram. Erram feio como a instituição católica, que também dizem que fora da madre igreja, segundo eles lá chamam a instituição católica, não há salvação e coisa do tipo. Então é uma cópia. Os protestantes fazem muita cópia do catolicismo romano, em vez de pegar o exemplo do que está na Escritura Sagrada. Pega o exemplo do catolicismo romano. Então, eu faço esse vídeo aqui rapidamente. Se no caso surgir algumas dúvidas, coisa do tipo, eu farei um segundo vídeo falando sobre esse mesmo assunto, sobre a questão de denominação e igreja. Então, desde já, quero que você entenda. Denominação não é igreja, igreja não é denominação. A denominação é um nome, uma nomenclatura dada a uma empresa religiosa que é fundada, lavrada no cartório, com CNPJ, porque a lei exige assim para eles, Mas para reunir-se, ajuntar, agrupar-se, não necessariamente precisa ir no cartório e registrar. Imagina uma pessoa chegando no cartório e falando, eu venho aqui registrar um grupo de irmãos que nasceram de novo. Totalmente errôneo. Então registra-se a empresa e coloca um nome apelidando de igreja. No entanto, não obstante, aquilo é uma denominação, uma empresa religiosa fundada por um homem, e existem várias denominações, então vários fundadores dessas denominações. É diferente da igreja do Senhor Jesus, que é fundada pelo Senhor Jesus Cristo, e acabou. Acabou, só isso. Então, há outra diferença entre denominação e igreja. Só falei essas aqui para que vocês possam também pesquisar sobre essa questão e possam achar na Escritura Sagrada. Porque muitas pessoas dizem, porque os apóstolos não tinham denominação, alguns chamam de igreja, aprenderam assim, tradicionalmente. Por que os apóstolos não tinham igreja e tal? Não tinha igreja. Na realidade, os apóstolos, os primeiros cristãos, capítulo 11, versículo 26 de Atos, fala, e a primeira vez foi chamado cristão, eles não tinham uma denominação como nós conhecemos hoje. Não tinham denominações, eles se reuniam apenas em locais, capítulo 18, versículo 20 de Mateus, cumprindo o que Jesus Cristo disse, Ele falou, onde tiverem 2 ou 3 reunidos, congregados em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, tirando o templocentrismo, tirando a questão do denominacionalismo, dá para a pessoa entender o que é igreja realmente na visão da Escritura Sagrada, a palavra de Deus. Então, se a pessoa diz, você tem que pertencer a uma denominação para poder ser salvo, isso está excluindo biblicamente os apóstolos, primeiros cristãos que não tinham denominação. Naquele tempo não existia nenhuma denominação, não vou citar o nome aqui para não ficar muito polêmico. Então, não existia denominação como existe hoje, repartimento, fatias. Um local de 80 mil habitantes tem várias denominações, um local de 4 mil habitantes tem lá 4, 5, 6 denominações naquele lugar, repartindo os cristãos ali. Então, esse chama denominação, reparte. O corpo de Cristo não, ele é unido em uma só fé, de acordo com a Escritura Sagrada, estende-se de denominação e fora de denominação. O corpo do Senhor Jesus Cristo, que é formado por pessoas, que é a eclésia. Por mais informação, acesse o canal e tem vídeos sobre essas questões, sobre o que é a igreja, coisas do tipo. Que o Eterno abençoe sua vida, o seu lar e sua família. Espero que você tenha compreendido essa questão. Um vídeo rápido, curto, sobre um assunto tão complexo, tão extenso. Mas, se for necessário, farei outro vídeo, se assim o Eterno permitir, explicando e falando sobre a diferença entre igreja e denominação. Aqui foi, como vamos falar, uma introdução sobre essa questão. Espero que você desperte para a realidade do que diz realmente a Escritura Sagrada. O meu objetivo aqui não é desmoronar a fé de você ou de vocês que estão assistindo, mas sim reativar uma fé viva baseada na Escritura Sagrada, não baseada em tradição humana, não baseada em coisas que vão passar, mas sim baseado na Escritura Sagrada. Capítulo 10, versículo 17 de Romanos. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, o seu lar, sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir.